de Deus e viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e lhe pediu que afastasse um pouco da praia. Então assentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas ou profundas. E depois disse aos discípulos, aos outros pescadores: lancem as redes para pescar. Porém Simão respondeu: mestre, trabalhamos ou esforçamos-nos a noite inteira, nós não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, nós vamos lançar a rede. Quando assim fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. Amém? Somente até aí. E aquilo que nós aprendemos de Deus, que funciona, que é bom, que é sucesso, benéfico para nós, imediatamente a gente sabe que alguém ao nosso lado também precisa desse aprendizado, dessa palavra. Se você tem algo que aprendeu da parte do Senhor Jesus, provavelmente em algum momento da sua vida, o próprio Deus estrategicamente colocará alguém do seu lado que vai precisar da sua instrução. Tudo que você vivenciou e viveu até o dia de hoje é para algum tipo de ensinamento ou de aprendizado. E certamente, mais uma vez eu repito, alguém inspirado por Deus estará ao seu lado para aprender com as suas vivências. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando em alguns trechos aqui e o Senhor me falou alguns pontos muito específicos sobre como foi a chamada de Pedro, o convite, porque Jesus ele nos convida, não nos força. Jesus ele nos chama, não nos impõe. Jesus ele nos ensina a vir, nos ensina a seguir, não nos obriga. Eu estou aqui pregando porque eu quero, porque eu amo, mas você vê cordas em meu pescoço? Eu sirvo a Jesus há quase 10 anos por querer, por alegria, por vontade e gratidão. Não há correntes em meus pés. Quem funciona dessa maneira aprisionando é Satanás. Jesus não. Morreu na cruz para nos fazer livres. Se você quiser, ele disse: venha após mim. Então ele faz um convite a Pedro, um convite que eu vos farei, não mais pescador de peixes, e sim de homens. Mas existe toda uma trajetória, existe todo um observar de Jesus para com Pedro, para que Jesus pudesse dizer: opa, esse me serve. Opa, esse é interessante. E quando você conhece as passagens, irmã Helena, que narram Pedro, você percebe também que ele não era perfeito. Que se fosse para nós escolhermos, ele não era o padrão. Mas Jesus viu e enxergou em Pedro algumas características que eram maiores do que suas falhas. E é por isso que você está aqui essa manhã. É por isso que você serve esse Jesus grandioso, poderoso, porque há habilidades em você maiores que as suas deficiências, porque há perfeições em você maiores do que seus defeitos. E Jesus enxerga isso. Muitas vezes ele está do nosso lado, não. Muitas vezes nós, ao olhar no espelho, não enxergamos. Mas Deus, que nos conhece antes mesmo que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, conhece. Ele te conhece e ele me conhece. Sabia que ele estava próximo do mar da Galileia, ensinando a palavra de Deus. Jesus curava, libertava, ressuscitava. Jesus animava, Jesus abraçava, Jesus dava vida, mas o que era primordial e prioridade para Jesus é o que nós estamos fazendo essa manhã: aprender a palavra de Deus. Então Jesus sempre vai ter isso como prioridade. Por quê? Porque não adianta Jesus me curar de uma doença e
E as demais coisas são acréscimos, serão acrescentadas. Jesus percebeu que ele queria cumprir o ofício, cumprir o chamado. Ele percebeu que ele precisava cumprir as suas atividades, que era pregar a palavra de Deus. Porém, estava acontecendo uma situação que estava impedindo um pouco o quê? A multidão o comprimia, o apertava. E ele percebia que não, eu preciso fazer com excelência. Então eu preciso dar um jeito de continuar a ensinar, mas de um outro lugar. E estrategicamente ele olha para o lago, observa 2 barcos, entra em um deles e começa a ensinar. Ou seja, quando a gente está exercendo algo para o Senhor, vivendo algo para o Senhor, mas coisas nos comprimem. Porque com Jesus foi assim, ele estava pregando a palavra de Deus, ensinando o Pai. A multidão apertou, ele não deu na cabeça de dizer assim, vou voltar para casa, quando tiver menos gente eu volto. Ou ele não deu na cabeça de dizer assim, eu acho que não é de Deus eu estar pregando não, porque está acontecendo essa situação. Então Jesus me ensina que se a gente estiver cumprindo a vontade de Deus, que é servir, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e houver situação que nos comprime, nos aperta, a gente não pode parar de exercer, porque situações se levantam para fazer com que a gente pare de servir ao Senhor como nós fomos chamados para servir. É uma tristeza, é uma escassez, é uma falta. Muitas vezes, quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus, situações se levantam para que a gente deixe. As coisas começam a apertar dentro de casa, fora de casa, mas não é da vontade de Jesus que você tome a atitude de parar. Opa, vou parar, opa, não vou continuar. Não, não é da vontade de Jesus. Muda a estratégia. Porque em vez de Jesus falar, gente, hoje não vai dar, vocês estão impossíveis, vou para casa. Não! Ele falou, peraí, eu vou continuar a servir o meu Pai, independente do que está me apertando aqui essa manhã. Eu vou continuar a servir, fazer a vontade do meu Pai, eu já sei, vou me retirar um pouquinho de vocês e vou para ali, mas eu vou continuar fazendo o que Deus quer. Amém. Talvez você está aqui nessa manhã e essa palavra justamente veio como uma resposta, como um pão para você, onde situações se levantaram para impedir que você continue a falar do amor de Jesus. Amém. Coisas e fatores se levantam para tentar te apertar, para impedir que você cante para Jesus, que você publique sobre Jesus. Mas o Senhor nessa manhã nos dá uma ordem, continue, nem que seja necessário mudar o ambiente ou a estratégia. Então ele vai para o barco e continua a fazer a vontade. Afaste o seu barco um pouco da areia, do raso, vá para onde as águas são mais profundas. Ou seja, quando eu digo a você que a prioridade de Jesus é ensinar a palavra de Deus, é cumprir a vontade de Deus, isso não quer dizer que estas coisas, sendo a prioridade de Jesus, ele vai esquecer dos seus interesses. Não. A prioridade sempre será o reino de Deus e a sua justiça. Mas isso não quer dizer que ele não conhece os seus sonhos. Isso não quer dizer que ele não conhece as suas noites fracassadas. Isso não quer dizer que ele não sabe como anda a sua profissão. Isso não quer dizer que ele não sabe do ardente desejo de você ter um diploma. Isso não quer dizer do ardente desejo que você tem para que sua casa se estabeleça no Senhor. Não, não quer dizer. A prioridade de Jesus é sempre o reino e as coisas de Deus. Porém, ele se importa com as suas questões. Amém. Porque se ele não se importasse, não somente entrava no barco, ensinava a palavra, dava minha volta, saía e ia para casa. Não, ele não fez isso. Ao terminar de ensinar, ele olhou para Pedro, viu a carinha de Pedro de cansado. A carinha do irmão de Pedro de decepcionado. E disse, vamos ali para um lugar onde as águas são mais profundas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro, eu cuidei dos interesses que é do meu Pai, eu cuidei dos interesses que é do céu, que é de Deus, mas eu sei que você não está bem. Eu sei que você me emprestou o barco, mas seu coração está quebrado. É assim ou não? Eu sei que você está segurando a rede, mas a sua vontade é de chorar, se desesperar, largar, deixar. Eu sei, Pedro, como você está. Deus sabe como você está. Deus sabe como você chegou aqui essa manhã. Deus sabe quais são as suas lutas diárias. Deus sabe quem é o Lúcio Leão que você tem que matar
E Jesus chama. É interessante por quê? Porque as qualidades de Pedro são maiores que os seus defeitos. Vou te explicar. Quando você lê essa passagem, a primeira coisa que você vê é que os discípulos, o Pedro e o seu irmão, até então eles não eram discípulos, naquele dia eles foram chamados, estavam lavando as redes. Ou seja, a noite inteira eles trabalharam. Naquele dia o resultado não foi satisfatório, mas ao finalizar o dia do trabalho, eles estavam lavando as redes. O que é lavar as redes para um pescador? É o seguinte: a rede é o seu objeto de trabalho. Quando você pega uma rede e joga fora, você está descartando o objeto de trabalho. Quando você pega a rede de raiva, rasga e se desfaz, você está descartando o objeto de trabalho. Agora, quando você pega a rede e começa a lavar, sendo pescador, você está dando uma direção e um ensinamento para quem está à sua volta. E isso Jesus pegou ao olhar Pedro e seu irmão. Quando você está lavando as redes, você está dizendo para quem está do seu lado: ontem a noite foi ruim, mas amanhã eu vou voltar de novo. Então você percebe que Pedro tem defeito, mas também tem qualidades que são grandes. Porque às vezes, diante de uma noite fracassada de trabalho, diante de você ter investido tanto, semeado tanto, e o resultado não vem chegando, a vontade que você tem de largar a rede. Sim ou não? A vontade que você tem é se desfazer da rede. Mas Pedro, ao lavar, estava dizendo: olha, irmão, você não me deu resultado hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo, eu vou crer de novo, eu vou ensinar de novo, eu vou servir a Deus de novo, eu vou fazer de novo até ter resultado. Você sabe por que ele não chega na hora de marca? Porque quando ele chega na hora certa, que ele quer chegar, mesmo que seja só muito depois do que a gente pediu, é porque o poder de Deus será glorificado em nossa vida até a gente vai ficar com o cabelo. Foi mais do que eu pedi ou imaginava. Então ele chama e pede para o próprio Pedro tirar o barco e levar para águas mais profundas. Por quê? O barco no raso é interessante, é confortável. Por quê? Barco no raso não tem onda gigante. Então você não vai morrer afogado. O barco no raso não vai ter tubarão. Se você vê, você dá um pulo, sai correndo, você já está na areia. Então o barco no rasinho é um lugar confortável de se estar, é mais seguro. É ou não é? Agora o barco, quando vai para a profundeza, aí você já percebe: se vir uma tempestade grande aqui, cobre esse barco, a gente morre todo mundo junto. Se acontecer alguma coisa aqui, esse barco desfalecer e eu cair nesse mar, um peixe grande, uma baleia, um tubarão, qualquer pode me estraçalhar. Então Jesus fala assim: vem para onde para você não é mais confortável. Porque embora colocar o barco no raso seja confortável, no raso a rede não enxerga de peixe. Então quando Jesus chama, Jesus está dizendo assim: eu estou tirando de você aquilo que para você é conforto, aquilo que para você é um lugar de mesmice, mas você se sente bem porque você não é confrontado. Estou levando você para um lugar que é mais fundo, porque aí você crê em mim, você me busca, porque no fundo a gente clama logo de medo: Jesus me socorre. Quando as águas estão mais profundas, a gente entende que não tem como nadar e se salvar muitas vezes. A gente começa a clamar por Jesus. Agora, se o barco estiver no raso, a gente sabe que só andando a gente sai da água e chega na areia. Mas no profundo é um lugar de dependência. Barco nas águas profundas é um lugar que a gente fica totalmente voltada para pedir tudo ao Senhor. E é lá que vem o peixe e enche a rede. Então, muitas vezes, quando o Senhor te tira da situação, dessa zona de conforto, não é maldade do Senhor, não é por não te amar, muito pelo contrário, Ele te ama muito. Ele está te chamando para um lugar que você vai ficar tão dependente que você não vai lembrar primeiro de ninguém, a não ser Ele. Chama Ele e diz para os outros discípulos assim: lança a rede. Lança a rede nesse mar, nessa parte de cá, nessa parte funda. Você percebe que nenhum dos discípulos, nenhum dos pescadores dizem para Jesus: ô Jesus, essa rede é esquisita. A gente mexe com ela a noite inteira, ela não me trouxe nada, essa rede não me dá resultado. Nem tudo que está na sua mão e não está te dando resultado hoje significa que será descartável. Nem tudo que está na sua mão e que você não está tendo o retorno que você queria significa que você vai se desfazer daquilo. Muitas vezes aquela rede também está passando
Quando eu digo rede, você vai lembrando de tudo que na sua vida hoje está nas suas mãos e não está tendo o retorno que você queria. Era assim que aquela rede se comportava para aqueles pescadores. Você percebe que eles não falam para Jesus, não mexe com essa rede, não. Eles simplesmente ouvem e obedecem. Jesus não descartou do barco que não deu resultado, não descartou da rede que não deu resultado, não descartou do mar que não deu resultado. Jesus entendeu que era um período, era um momento. Nem tudo que porque é de Deus na sua vida vai sempre ter resultado satisfatório, nem tudo. Quantas de nós foram aqui oramos para sermos casados, para termos uma aliança no dedo? Não é verdade? Ou quantas de nós fomos aqui oramos para ser mães, para carregar uma criança no colo? Só que quando a gente recebe, vou falar não, vou contar não, vou ficar aqui até amanhã. Não é porque é de Deus, não é porque você sabe que foi o próprio céu que te entregou que não vai lhe dar. O único que não nos dará trabalho, que é nosso, é o nosso Deus. É o nosso Jesus. As coisas aqui nessa terra são falhas continuas. Amém. Esses dias, estava conversando com uma jovem, ela meio amarrada, meio esquisita na igreja, dizia ela. Por quê? Ferida. Pessoas ali que me feriu. E eu disse assim para ela, mas você sabia que você não me fere? Você também me feriu. Aí ela ficou calada assim. Muitas vezes a pessoa não fez disso motivo para sair. Às vezes nós estamos colocando diante de Deus justificativas que no juízo final a gente vai passar uma vergonha muito grande. Pessoas me feriram. Ele vai botar no telão todas as vezes que você falou de uma maneira que não precisava, a pessoa se chateou tanto. Vai falar, Deus vai apresentar no telão todas as vezes que você comportou de uma maneira que não precisava ter se comportado. Então sua justificativa você vai passar vergonha. Então eu disse a ela, você também já feriu. Isso não é motivo. Jesus não tem nada a ver com isso. Tem nada. Isso é uma justificativa que você está dando, que na verdade você já não quer ficar, meu bem. Você não quer ficar. Quando te quer muito Jesus, tem coisa que fica assim, ó, pequenininha. Não estou dizendo que não machuca. Não estou dizendo que não nos deixa decepcionar. Não estou dizendo que não nos abala, né? As coisas que a gente vive, feridas que são formadas até mesmo dentro da igreja ou dentro da família. Só que a gente não pode fazer das nossas questões, porque não foi Jesus que decepcionou a gente. Não foi o Deus da igreja que decepcionou. A gente não pode fazer das nossas questões desculpas para não estar com o nosso Deus, na casa do nosso Deus. Porque Jesus era alguém de igreja, sabe? A Bíblia diz que de dia ensinava Jesus nos templos e nas sinagogas, mas à noite orava no Monte das Oliveiras. Ele estava sempre no templo. Um dia ele saiu derrubando tudo. Por quê? Porque a casa de Deus era uma bagunça. Tinha gente que vendia e também tinha gente que comprava. Então ele falou, está bagunçado, vou organizar aqui. O zelo da tua casa me consome. É o que a Bíblia diz. Ou seja, é do interesse de Deus que congreguemos, mesmo que Ele sabe que aqui tem pessoas imperfeitas, assim como na sua família, assim como no seu trabalho. Cadê você pedir demissão porque você se decepcionou? Não pede, né? Porque quer o dinheiro no final do mês. Amém. Então, você quer salvação no final dos anos? Continua com os anos. Ali onde Jesus está no primeiro barco era de Pedro e de André, os dois irmãos. E o outro que ficou na praia era de João e Tiago, os outros dois irmãos. Então ele começa a fazer assim, não, vem me ajuda. A rede veio cheia, tão cheia, e encheu 2 barcos que trabalhavam a noite inteira e não pegaram. Que se esforçaram. A Bíblia diz aqui que Pedro relata, Senhor, esforçamos, em algumas versões diz, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Tem resultados que não chegam, que não é por falta de esforço. Quando Pedro relata isso, ó Jesus, eu não peguei, mas não foi falta de força de vontade minha, não, eu trabalhei. Não se culpe, não se mutile em resultados que não chegam. E nem sempre resultados que não chegam como você quer dizer que você não estudou para isso, não se esforçou para isso, não trabalhou para isso. Porque a prova disso é a vida de Pedro. Ele disse assim, trabalhamos a noite inteira, gente, nada apanhamos. O resultado que não veio daquele mar não foi por questão de Pedro. Não foi por
falsa de esforço de Pedro. Então enche dois. E a Bíblia diz que ao encher dois barcos, quase que os dois barcos quase veio a pique, quase veio nos falecer, quase mais. Porque bênção de Deus é como eu citei aqui agora, a bênção de Deus, aquilo que a gente pede e recebe de Deus, às vezes quase parece que vai rasgar a gente. Quase parece que vai dificultar a nossa mente toda, mas é do Senhor. É da parte de Deus. A gente vai dar conta de suportar, de segurar essa mente, de segurar esse barco cheio de peixe. A Bíblia diz então que vem cheio, eles ficam perplexos. Caminho agora para finalizar. Eles ficam assim, que isso? Meu Deus, nunca vi uma coisa dessa. O mesmo mar, a mesma rede, as mesmas pessoas. Opa, as mesmas pessoas. Aquela noite foi fracassada porque trabalharam sozinhos. Aquela noite não deu resultado. Aquela situação não teve retorno. Por quê? A gente está tentando mudar a nossa vida financeira sozinho. A gente está tentando mudar o casamento sozinho. A gente está tentando ser alguém melhor, crescer, evoluir sozinho. A gente muitas vezes está vindo até na igreja, cultuando, mas não chama a ajuda de Jesus, está sozinho. Por isso que ocorre de muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa, da maneira certa, mas nadamos e morrendo na praia. Por quê? Não chamou Jesus para participar do projeto. Amém. Os discípulos, Pedro e o seu irmão, eles tiveram uma experiência de uma noite de trabalho sem Jesus e uma com. Então você percebe a grande diferença quando a gente convida. Vamos viver esse dia hoje comigo, Jesus? Às vezes eu acordo e já está uma hora assim. Tem dias que eu durmo com um dia terrível do maternal. Ser mãe de 2 filhos. No outro dia, quando acordo já fechando meus olhos e pedindo a Deus, trilha essa caminhada do dia de hoje comigo. Amém. Me ajuda, meu Deus. Que às vezes a gente pensa que não vai suportar, e é bênção. E foi uma coisa que Deus entregou, mas às vezes a gente pensa que não vai dar conta. Jesus me ajuda a ser melhor como esposa hoje, e é bênção. Foi coisas que o próprio Deus te entregou, mas tu tem que convidar Jesus para trilhar essa caminhada junto com você. No trabalho, convide Jesus, meu Deus, me ajude no dia de hoje. Quando eu pisar a planta dos meus pés, que o Senhor esteja comigo. Eu entro no serviço, eu boto o pé direito, que a paz não me mente. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esse lugar que eu vou pisar depois que eu entro. Dentro de onde eu vou trabalhar. Convidando, porque sozinho você percebe que a gente vai se rasgar como uma rede. Sozinho dá a entender que a gente vai quebrar-se como um barco. Mas quando a gente convida, você percebe que tem os mesmos problemas. Quando a gente convida Jesus, você percebe que ela está com as mesmas dificuldades. Mas a gente está aparecendo que está mais forte, mais inteligente, mais sábio, mais resiliente, mais com a mente clara para tomar decisão, atitude. Por quê? Convidou ele, é a pessoa certa, bendita de Jesus. Eles ficam perplexos, eles ficam assim de boca aberta, a Bíblia diz. E Pedro começa a dizer assim: afaste de mim, que eu estou vendo que essa maravilha que foi feita aqui foi de alguém além do humano. Essa maravilha que ocorreu aqui foi, o Senhor não é natural, o Senhor é sobrenatural. Aí Pedro diz: afaste de mim, porque eu sou homem pecador. Amém. E Jesus dá uma resposta para Pedro: vinde, que eu vos farei. Aí já está falando com a família, com Pedro e o irmão. Vinde, que eu não te farei vos. Jesus tem interesse na sua casa também. Amém. Jesus tem interesse em na sua família também. Amém. Se preocupa com esse mar que não está dando resultado, não. Jesus tem interesse na sua casa, na sua família, na sua profissão. Jesus é com você. Amém. Vinde que eu vos. Aí ele tira ele poderia dizer: vinde que eu te. Não, vinde que eu vos é vocês. Eu quero vocês. Amém. Pescadores de homens. Amém. Ou seja, aquele Jesus. Fique de pé nesse lugar. Quero convidar meu irmão para tocar uma canção enquanto eu faço essa oração. Amém? Aquele Jesus que ouve. Esse último versículo diz: aquele Jesus que ouve Pedro dizendo: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Ele não pega aquela justificativa de Pedro e diz assim: ok, é verdade, pecador, dá licença. Ele não olha aquela narração de Pedro de quem ele é, a natureza de Pedro: eu sou pecador, afaste-se de mim e fala: você é verdade, vou para casa, senão você vai me contaminar. Não. Você percebe que quando Pedro conta a verdade: Senhor, eu sou falho,
Meu bem, ninguém merece. Se for merecimento, vou jogar o microfone no chão. Se for merecimento, a gente vai. Ninguém vai. Fecha a porta. Vamos fechar, não é merecimento. Graça, que significa favor imerecido.